Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Investidor Estudioso. Eu sou o professor Eloy Machado e hoje nós vamos continuar nossa jornada na interpretação e leitura dos candles. Nós temos já um vídeo que já foi gravado, que você talvez já tenha assistido, onde eu ensino direitinho como você faz a leitura dos valores que o candle te transmite. Valor máximo, valor mínimo, abertura, fechamento, está subindo, está descendo, esses detalhes mais técnicos, tá? E, se você não viu esse vídeo ainda, eu recomendo que você veja. É importante que você entenda certinho quais são os detalhes que você tem que ler e interpretar na hora que você vê um candle, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos começar a entender a interpretação. Como que você faz a leitura da narrativa que o candle te transmite. Tá? Isso é extremamente importante para você conseguir entender um gráfico. Não adianta saber, eu sei todos os nomes dos candles, sei todos os formatinhos, sei quando é alta, sei quando é baixa. Tá, legal. Mas isso não é suficiente. Isso seria a mesma coisa que você comprar um dicionário de inglês para falar, não, agora eu sei inglês, eu tenho um dicionário, eu vou pegar palavrinha por palavrinha no texto e vou ler. Você pega palavrinha por palavrinha, traduz palavrinha por palavrinha, você até pode ter uma ideia, mas não tem, às vezes, a compreensão total dos detalhes, das conexões, essa palavrinha está perto dessa, então tem um significado, etc. Coisas que a gente absorve, a gente consegue quando tem prática. Então, exige muita prática, exige muita paciência, exige muito treino, muita observação, mas a gente começa de algum ponto. Então, passo a passo, com bastante cuidado, com bastante detalhe ali, nós vamos continuando nossa jornada, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer hoje? Vamos lá. Então, nós vamos olhar hoje, tá? O gráfico da Copel. Então, esse gráfico aqui, esse print que nós temos, que eu vou analisar, eu peguei no aplicativo TradingView, né? Um aplicativo gratuito, você pode fazer contas gratuitas e tem acesso a gráficos, tem acesso a muita coisa, muito interessante, tá certo? E aí, a ideia aqui não é analisar o gráfico, não, tá? Pelo menos não hoje. A ideia é, no primeiro momento, mostrar para você a variedade que nós temos de candles, né? Grandes, pequenos, com sombra, sem sombra. Então, aqui você veja que, olha, não tem sombra nem em cima nem embaixo. Esse que tem uma sombra longa embaixo, pequenininha em cima. Esse daqui, ó, não tem corpo. Que coisa louca, esse aqui não tem corpo. E é super longo. Aqui eu tenho um que não tem corpo também, é super pequenininho. Quer dizer, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? O que que um está dizendo? O que que o outro está dizendo? Né? Aqui nós temos um que não tem sombra em cima, tem sombra embaixo, pequenininha, e aí vai. E a minha ideia é a gente fazendo uma série de vídeos, analisando esses detalhezinhos, vendo a narrativa, interpretando o que ele está dizendo para a gente, para poder ir pegando prática, tá? Hoje nós vamos falar sobre esse candle aqui, ó. Esse candle que não tem corpo, ele está aqui. Então, vamos só marcá-lo. Ele é do dia 30 de abril de 2021, tá bom? Então, o que aconteceu nesse dia? Como que eu consigo entender o que está acontecendo, o que que esse candle está me contando, a narrativa dele? Então, vamos lá? Gente, eu reproduzi o candle aqui para a gente poder fazer a interpretação dele, tá? Bom, primeiro, por que que ele não tem corpo? Reflita, pense, lembre dos detalhes. O corpo do candle, ele nos diz, primeiro, a cor dele diz se é de baixo para cima ou de cima para baixo, se é alta ou se é queda. Lembra disso? Vamos lembrar? Vem cá. Ó. Então, a cor dele, se ele é vermelho, ele tem que ser lido de cima para baixo, porque é um dia de queda dos preços. Se ele é verde, ele tem que ser lido de baixo para cima, que é um dia de alta dos preços, tá? E justamente essa alta de baixo para cima, de cima para baixo, é no corpo, porque é o corpo que diz abertura e fechamento, lembra disso? Então, se ele é vermelho, ele abre em cima, fecha embaixo. Se ele é verde, ele abre embaixo, fecha em cima. Eu te pergunto, um candle que não tem corpo, o que aconteceu? Ué, se ele não tem corpo, significa que empatou, porque o corpo te dá dois valores.
Aí eu falo assim, não tem corpo. Não, não é que não tem corpo, tem um tracinho só. Quer dizer que houve um empate entre abertura e fechamento. Ok? Ah, então abriu e fechou no mesmo preço? Exatamente, abriu e fechou no mesmo preço. Mas como é possível isso? Passou o dia sem negociação, a ação ficou no mesmo preço sempre? Então, não. Por que não? Por causa das sombras. As sombras nos dão os valores máximos e mínimos, lembra disso? Então, aqui você vai ter o valor máximo e aqui você vai ter o valor mínimo. Então, houve sim variação e não foi pequena. Veja o tamanho da sombra, né? Então, da abertura até o máximo subiu bastante, tá certo? Da abertura até o mínimo desceu bastante. Então, veja, olha como a sombra aqui, elas são amplas, né? Diferente daqui, por exemplo, ó. Então, aqui nesse dia subiu muito, desceu muito e fechou no mesmo preço. Aqui não subiu tanto, não desceu tanto, fechou no mesmo preço também. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Abriu e fechou no mesmo preço. Legal. Ele chegou a subir. Quando chegou lá em cima, ele chegou num preço que motivou a entrada de uma força de venda mais forte. Como assim força de venda? Não existe venda sem compra, não existe compra sem venda. Isso é um fato. Para toda compra tem que ter alguém vendendo, para toda venda tem que ter alguém comprando. Mas, quando a gente fala que entrou compra, quando a gente fala que entrou venda, a gente fala que a vontade de um lado estava maior do que a do outro. Então, entrou venda, significa que os vendedores entraram para vender a qualquer preço. Falaram assim, ó, vendo, quero vender, quero vender, quero vender. E os compradores foram atropelados. Então, o cara falou assim, eu quero foi comprado. O cara põe o preço, foi sendo comprado, e a fila dos vendedores vai sendo consumida, e por causa dos compradores vai sendo consumida, e por causa disso o preço vai caindo. Então, quando a pressão vendedora é muito forte, o preço tende a baixar. Quando a pressão compradora é muito forte, o preço tende a subir. Então, o que aconteceu aqui? Chegou num preço, tá? E aí, ó, chegou num preço onde entrou uma pressão vendedora muito forte e levou os preços de volta para baixo. Assim, professor, eu não entendi direito isso. Então, vamos lá. Vamos imaginar, vamos imaginar que aqui o dia tivesse terminado quando ele estivesse no máximo. Então, ele teria aberto e fechado aqui, tá? Se isso tivesse ocorrido, o candle que a gente estaria vendo era esse. Um candle de alta, tá? Abriu aqui e fechou aqui na máxima, tá? Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo somente uma sombra. Por que que ficou uma sombra? Que quando chegou aqui, os vendedores, a pressão de venda foi tamanha, começou a ter venda aqui e começou a fazer com que o preço voltasse. O preço voltando, esse candle vai diminuindo. Então, a cada vez que o preço vai voltando, vai criando uma sombra. Então, eu estou fazendo uma evolução que vai acontecendo. O preço vai diminuindo e a sombra vai aumentando, tá? Aqui chegou a ponto de ter um mínimo lá embaixo também. Então, é possível que essa pressão vendedora tenha jogado o preço lá para baixo. Quando chegou o preço aqui no mínimo, aí foi o contrário. Aí entrou uma pressão compradora. Quer dizer que chegou num preço aqui tão pequeno, vamos dizer assim, que a vontade de comprar foi forte. Então, entrou aquele batalhão de compradores, levando o preço de forma. Então, a gente costuma falar que houve defesa. Estava subindo, 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 chegou aqui, houve uma defesa. Os vendedores chegaram e falaram, opa, não. E vende forte, o preço desce. Quando chegou aqui na queda, houve defesa também. Chegou aqui e falou, não, opa, aqui não passa. E aí entra comprando e leva o preço. Então, o que a gente entende de um candle desse com esse empate? Houve uma briga o dia inteiro,
comprados e vendidos, a ponto de ninguém ganhar, as forças se equilibraram, mas houve muita volatilidade. O que é volatilidade? É a variação dos preços, a ponto de ter uma alta super grande, a ponto de ter uma baixa super grande. O que a gente não sabe só desse desenho é se primeiro subiu e depois caiu e depois fechou, ou se primeiro caiu, depois subiu e depois fechou, tá? Mas se você tiver curioso quanto a isso, a gente consegue saber como. No gráfico, todo gráfico, os candles, eles têm um período de tempo. Então, aqui nós estamos vendo o gráfico diário. Cada candle, ele significa um dia, a narrativa de um dia inteiro. Então, a Copel 6 no gráfico diário, tá? Então, isso aqui é o que aconteceu ao longo de um dia, que nem eu falei antes, o dia 30 de abril de 2021. Se a gente vem aqui no gráfico e muda o tempo e coloca um tempo menor do que um dia, 1 hora, 2 horas, 15 minutos, aí você escolhe, você vai ver o mesmo valor, né, o mesmo gráfico, o mesmo acontecimento, o mesmo dia, só que separado em barrinhas de 1 hora e não de um dia. Eu fiz isso aqui para você ver, ó. Então, aqui temos barrinhas de 1 hora. O mesmo gráfico da Copel, o mesmo dia 30. Então, aqui, ó, 30, tá? Então, cada barrinha dessa aqui, agora, é a narrativa de uma única hora. E aqui você consegue ver, então, que houve primeiro uma queda, depois uma alta, depois uma queda, voltando ao que era antes, né? Então, ó, primeiro uma queda, depois uma alta e, finalmente, terminou o dia com uma queda, tá? Então, vamos só observar os valores aqui, gente. Ó, essas barras amarelas aqui, elas mostram o começo e o final do dia, né? Então, nós começamos aqui, abertura do dia. Aí, nessa hora, caiu. Na hora seguinte, continuou caindo. Olha que legal a narrativa hora por hora, tá? Continuou caindo. Aí, chegou aqui, entrou defesa. Ou seja, na terceira hora, olha a compra que entrou aqui. Levou os preços de volta para cima. Na quarta hora, indefinição, ninguém comprando com tanta violência assim, nem vendendo, então os preços ficaram muito parados. Entrou mais força, né, uma pressão compradora muito forte aqui, levando os preços ao máximo do dia. Então, aqui nós tivemos o máximo do dia, nós tivemos o mínimo do dia, tá? E aí, entrou a defesa. Não vai subir, não. Chegou aqui, ó, entra venda forte, a venda leva o preço até exatamente o preço de abertura. Na verdade, gente, eu falei que a abertura era aqui, ó. A abertura é aqui, em cima da faixinha amarela. Então, olha, abriu e fechou coincidentemente no mesmo valor. Então, assim, e essa barrinha que sobrou aqui? Essa aqui é o aftermarket, né? Então, depois que houve o leilão de fechamento, tem aquela meia horinha de negociação depois, o aftermarket. Então, essa barrinha aqui, geralmente, ela não é considerada nas estatísticas de preço, tá bom? Porque tem pouca gente negociando, tudo. Então, existem algumas barreiras técnicas para negociação no after, então a gente não considera elas na parte estatística. Então, abriu, caiu na primeira hora, caiu na segunda hora, caiu na terceira hora, defesa, subiu, chegou ao máximo, defesa, cai mais 2 horas e fecha exatamente no mesmo ponto que tinha aberto, tá bom? Então, essa é a narrativa e veja que você consegue ter essa noção apenas com o candle original de um dia. A gente sabia que tinha subido, descido e fechado, ou descido, subido e fechado, mas de certo modo não faz tanta diferença se antes subiu, antes desceu, tá? Mas quer saber que é o detalhe ali? Então, muda do gráfico diário para gráfico de horas, você consegue ver o que está acontecendo. Ah, mas eu queria saber naquela hora que aconteceu, muda de hora para 15 minutos. E você consegue ir mudando os tempos gráficos e consegue ter os detalhes das narrativas. Quero saber em detalhe o que aconteceu aqui. Opa, então mude o tempo gráfico. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha servido, né, que eu tenha conseguido te dar
uma ajuda aí na interpretação. Eu vou continuar com essa série, tá? Temos muitas histórias bacanas que os candles nos contam, e quando a gente começa a perceber isso, começa a enxergar essas narrativas, muda muito a nossa relação com os gráficos. Tá legal? Então, gente, muito obrigado aí pela companhia, né? Se você gostou bastante, ou se você gostou pouco, ou se você gostou, ou mesmo se você não gostou, dá um like, deixa o seu like, me ajuda a compartilhar o conteúdo, né? Mostra para o seu amigo, mostra para o seu, compartilha no seu grupo. É sempre muito importante que você me ajude a espalhar o conteúdo de qualidade. Tá legal? Então é isso aí. Muito obrigado pela companhia novamente. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!